Capítulo 17. A busca. A novidade já havia chegado a Nora, quando Jack e Camelin regressaram, mas ela quis ouvir o que ambos tinham a dizer acerca de Hannah. A notícia é muito preocupante, disse ela, andando de um lado para outro. Você disse que conseguia enxergar através dela? Jack e Camelin assentiram. Ela estava meio transparente, explicou Jack. Podemos ajudar? Não até abrirmos a janela do tempo e mandarmos vocês dois em busca das placas faltantes do caldeirão. Não nos sobra muito tempo e ainda nem chegamos perto da recuperação da noz de ouro. Reinava o desânimo no ambiente. Não falavam, perdidos nos próprios pensamentos. Elan foi visitar os prováveis locais onde Pycroft pode estar. Não entendo como as árvores não viram nenhum dos bogues. Será que Pycroft está em Newton Gill com Peabody? Perguntou Jack. Duvido muito. Se Peabody soubesse onde o irmão está, já teria dado um jeito de trazê-lo até aqui. Ele está louco para recuperar o antigo nariz. Imagino que também esteja procurando por Pycroft. Jack pensou na caverna secreta de Camelin, no fundo do jardim, e na bruxa, na caverna em Westwood. Pycroft só podia estar num lugar sem árvores, ou Nora conheceria o seu paradeiro. Então, em algum lugar subterrâneo, como uma caverna, sugeriu Jack. Timmery e Charcoal estão procurando, argumentou Nora, mas ele não deixou rastros. Acho que precisamos verificar o mapa e dar início a uma busca sistemática. Temos pouquíssimo tempo e muito espaço para cobrir. Nora foi até o armário e trouxe o mapa. Vamos buscar áreas onde não existam árvores. Nora apontou vários lugares no mapa. O topo das colinas ao norte de Glashuren é uma área desolada, vazia. Tem também a antiga pedreira, as minas desativadas, as cavernas e mais túneis Spriggans do que sou capaz de imaginar. Um silêncio de preocupação encheu o aposento. Ninguém falou, até o bater de asas anunciar a chegada de Charcoal e Timmery. Alguma novidade? Indagou Nora. Os dois morceguinhos sobrevoaram a cabeça de Nora. Jack tentou descobrir qual era Charcoal. Pareciam quase idênticos, mas um deles exibia um reflexo púrpura nas asas e era ligeiramente maior. Timmery sobrevoou o mapa em torno de um grupo de colinas. Examinamos todas as cavernas em torno da base de Ridgeway. E Elan procurou nos penhascos e nas cavernas do cume. Não há sinal de nenhum morador. Ela pediu para avisar que ainda demora, pois vai prosseguir na busca mais um pouco. Como podemos ajudar? Perguntou Jack. É perda de tempo ficarmos aqui sentados à toa. Você tem razão, concordou Nora. Há muito a ser feito antes do solstício. E pelo menos vocês dois podem treinar um pouco. Eu me referia a procurar Pycroft e a noz de ouro. Eu sei disso. Mas Camelin precisa ensinar algo a você antes do ritual. Se não aprender direito, não conseguirá atravessar o fino véu que separa a janela do tempo. Entre o presente e o passado, é melhor começar. Jack olhou Camelin estufando as penas do peito, orgulhoso e louco, para começar as explicações. Sabe que tudo tem que ser igual? Jack meneou a cabeça. Bem, precisamos ir ao cume da colina de Glashuren, onde ficava o antigo forte. Foi construído em torno do pico. Então, temos que começar a voar um na direção do outro.
partindo das extremidades opostas dos antigos portões, na mesma velocidade. Quando passarmos um pelo outro no centro ao mesmo tempo, então atravessaremos a janela do tempo e penetraremos no passado. É a única maneira de a janela do tempo ser aberta, continuou Nora. Mas achei que fôssemos realizar um ritual para conseguir isso, exclamou Jack. O ritual é a garantia de mandarmos vocês de volta ao lugar e à época certos. Já é terrível terem de voltar a tempo tão conturbados. Vocês não vão querer ficar por lá mais do que o necessário. Não seria fácil voar na mesma velocidade que Camelin, muito mais hábil, dotado de anos de experiência. Vocês precisam tomar muito cuidado ao voltar ao passado, especialmente você, Jack, continuou Nora. Uma vez transformado em menino, é necessário evitar ser visto e preso. Mas eu achei que continuaria um corvo. Certo, até localizarem as placas. Quando encontrá-las, precisará levá-las à fonte ou à nascente mais próxima e não conseguirá isso como corvo. As placas são muito grandes e pesadas para serem carregadas no bico. Camille não pode mais se transformar em menino, então caberá a você transportá-las sozinho. Jack desejou logo as placas, andar além do sobreocupação da Bretanha pelos romanos. E se fosse capturado com as placas do caldeirão druida, sua vida correria perigo. Talvez nunca mais conseguisse voltar para casa. Praticaram voo o resto do dia. Como Jack previra, não era tarefa fácil. Ao voltar, Elan pegou uma barra com uma grande argola. Calculou a distância que ambos precisariam voar e prendeu a barra no solo para que a argola ficasse exatamente no meio. Isso vai ajudar vocês a praticarem, informou. Precisa ser perfeito. Só terão uma chance ao realizar o ritual. Não se esqueçam, com o sol baixando, a luz vai diminuir. Apesar de horas de prática, a tarefa não se tornou mais fácil. Jack sentiu-se frustrado e zangado por não obter sucesso. Camelin tentou diminuir o ritmo para compensar a falta de velocidade de Jack, mas isso também não deu certo. Temos ainda 2 semanas para treinar, disse Camelin, animado. Acabaremos acertando. Os dias seguintes transcorreram rapidamente. Todos os dias, depois da aula, Jack ia sozinho para a casa Ewell. Elan andava ocupada percorrendo o campo com Charcoal e Timmery, em busca de sinais do bug. Jack continuava preparando o dever de casa na biblioteca de Nora, com a maior rapidez possível, para em seguida se transmutar e praticar com Camelin até a hora de voltar para a casa do avô. Tornou-se uma tarefa rotineira para os dois, partir das extremidades opostas do gramado e tentar se encontrarem ao voar através da argola. Jack precisou aprender como inclinar o corpo no derradeiro instante. Precisava manter as asas coladas ao corpo, para não esbarrar em Camelin ao passarem um pelo outro. Toda noite, antes de dormir, Camelin batia na janela de Jack para a aula de escrita. Antes de começarem, Jack perguntava pelas novidades. Sempre obtinha a mesma resposta: nenhuma. Já procuraram 2 vezes em todos os lugares. Contou Camelin na noite de sexta-feira. Desde que chegara era o primeiro fim de semana que Jack não passava na casa Ewell. Todos estavam ocupados nas buscas.
Passou a tarde de sábado lendo histórias sobre os romanos para Orim. Precisava estudar o máximo possível para se preparar para a jornada ao passado, e isso se a nós pudesse ser encontrada a tempo. Faltando apenas 3 dias, Jack finalmente se aperfeiçoou de modo a passar por Camelin no mesmo instante e à mesma velocidade. De novo! Gritou, gingando pelo gramado em estado de júbilo. Na quinta vez, finalmente soube que tinham obtido êxito. Bem, pelo menos estamos prontos, disse agradecido. Você é um voador de primeira, comentou Camelin. Tem um talento natural. Não teria conseguido sem um professor tão brilhante. Jack observou Camelin estufar as penas do peito, o demonstrativo de sua satisfação. Vamos, desafio você a uma corrida até a casa. Tenho uma coisa para você na minha bolsa. Voaram em alta velocidade até o sótão, girando e desviando das moitas e das árvores, até pousarem ao mesmo tempo no peitoril da janela. Demoraram alguns minutos para recuperar o fôlego. Bem, pelo menos sabemos que podemos voar rápido se precisarmos, Camelin riu. O que você tem aí para mim? Uma vez transformado e vestido, Jack retirou uma sacola grande da mochila e a colocou no meio de sua cestinha de corvo, o único espaço vazio no sótão. É um presente de agradecimento por ter me ensinado a voar. Os olhos de Camelin se arregalaram e ele começou a saltitar de animação de um pé para o outro. Farejou o ar e depois a sacola. São rosquinhas? Dê uma olhada. Num segundo, Camelin abriu a sacola onde encontrou uma grande variedade de rosquinhas. Gostaria de ter um sapo oracular. São os animais mais perfeitos que existem. Um sapo oracular? Isso mesmo! Eles sabem tudo. Bastaria dar uma olhada na sacola para me dizer exatamente quantas tem aí dentro. Eu posso fazer isso. Jack riu olhando dentro do saco. 30. Uau! 30? Como conseguiu? Fácil. Foi o número que pedi na padaria. Camelin enfiou o bico no saco, voltou com uma rosquinha, atirou-a no ar e a engoliu. Framboesa, meu sabor preferido. Não sabia que preparavam rosquinhas para corvos. Tem mais alguma coisa para corvos na padaria? Jack riu e observou Camelin arremessar outra rosquinha no ar e engoli-la. Não tinha lugar para sentar. A caminha estava coberta de lixo. Você precisa de uma lixeira aqui. Para quê? Perguntou Camelin, sugando a geleia de framboesa da terceira rosquinha. Porque isso aqui está começando a parecer um aterro sanitário. Camelin começou a falar com a boca cheia, mas Jack deixara de prestar atenção. O lixão! Exclamou descendo as escadas correndo. É isso! O aterro sanitário! Lançou-se escada abaixo o mais rápido que pôde e chegou, sem fôlego, à cozinha. O lixão, conseguiu dizer a nora, o aterro sanitário. O que tem o aterro sanitário? Perguntou Nora. Pycroft pode estar escondido lá. Alguém verificou? Seria o lugar ideal para se esconder. E lá não tem árvores, nada cresce lá. Ele encontraria um monte de coisas para usar nas trocas. Coisas de que uma bruxa pode gostar. Ela guarda todo tipo de porcaria e objetos quebrados na caverna. Brilhante ideia, Jack! Isso é trabalho para Muttley e a guarda noturna. Se existe alguém capaz de encontrar algo numa pilha de lixo, esse alguém é um rato. Camelin desceu para o pátio. O que houve?
Acho que Jack pode ter descoberto o esconderijo de Pycroft no aterro sanitário, explicou Jack. Não sei o que pode ter levado você a esta conclusão, comentou Camelin. Jack piscou para Camelin, mas não contou a Nora sobre a tremenda bagunça no sótão. Pode ir procurar Muttley para mim? Pediu Nora a Camelin. Ele arrastou os pés por alguns segundos, antes de relutante alçar voo. Começava a perder as esperanças, confessou Nora. Acho que existe uma boa chance de Pycroft estar lá. Nesse caso, precisamos de um plano para nos certificarmos de que não escapará. Aposto que ele sabe que estamos atrás da nós. E a última coisa que vai querer é devolvê-la, principalmente depois de ter enfrentado tantos problemas para obtê-la. Mas não pertence a ele. Ele não pode ficar com ela, afirmou Jack, aborrecido. Receio que, enquanto Pycroft tiver a nós, vai acreditar que é seu único dono. Os bugs são assim. Não dá para confiar na honestidade deles. Mais tarde peço a Camelin para ir até sua casa e avisar se ele está no lixão e como pretendemos agir. Não posso ir com vocês? Não faço ideia de como explicar ao seu avô a visita a um aterro sanitário ao anoitecer. E você? Jack não teve outra opção senão concordar. Só lhe restava aguardar. Foi uma longa espera. Por horas, Jack buscava algum sinal de Camelin da janela do quarto. Inútil escrever para Elan em seu livro de sombras. Sabia que ela devia ter saído com os outros. Orin lhe fez companhia até bocejar e correr para o travesseiro no qual, num minuto, pegou no sono. Era quase meia-noite quando finalmente viu a silhueta de Camelin voando entre as árvores. Escancarou a janela. Ele entrou e pousou nas costas da cadeira. Parecia realmente animado e começou a contar as novidades em voz alta. Cercamos o depósito de lixo. Você tinha razão. Ele está escondido lá. Muttley o encontrou. Ele não tem como escapar. Jack, chamou o avô. Já é tarde. Seja um bom menino e desligue o rádio. Desculpe, vovô, gritou em resposta. Voltando-se para Camelin, sussurrou. Fale baixo e conte tudo devagar, desde o início. Nora mandou Muttley e a guarda noturna para o depósito de lixo. Eles voltaram e contaram ter encontrado uma toca das grandes, feita de entulho, que servia de casa para ele. Elan está de vigia, e tão logo Pycroft volte, ela ajudará Muttley e a guarda noturna a levá-lo para a casa Ewell. Ele não vai reagir? Que nada! Um bug não vai se atrever a brigar com dentes e garras. Além disso, o Charcoal também vai estar lá. Se o bug criar problemas, Charcoal pode persuadi-lo a se comportar, dirigindo sua chama para o lugar certo. Duvido que um bug queira o traseiro queimado. Jack riu e lembrou-se de que o avô dormia no quarto ao lado. Agora você tem que ir embora. E a minha aula? Vamos ter uma aula dupla amanhã à noite no sótão. Espero estar lá na hora de Pycroft devolver a nós. Camelin estava muito excitado quando no dia seguinte Jack chegou à casa Ewell depois da escola. Pycroft foi capturado. Crocitou bem alto antes que Nora pudesse contar a novidade. Muttley disse que vão trazê-lo assim que escurecer. Precisamos estar preparados, avisou Nora. Não podemos cometer erros. O solstício é amanhã à noite e a nós é imprescindível. Camelin sacudiu as penas, pavoneou-se sobre a mesa e voltou a interromper Nora antes que ela pudesse continuar. Timmery foi dar as boas novas ao chefe Knuckle.
Assim que tivermos a nós de volta, os Spriggans podem vir e reduzir Grub ao seu tamanho normal. Não vou sentir saudades dele, suspirou Nora. É duro alimentar alguém daquele tamanho. Melhor reabrir o túnel, vocês dois. Tem alguma tarefa antes do anoitecer? Sim, responderam os dois juntos. Foram para o sótão. Ao final da aula dupla de alfabetização, Jack parabenizou Camelin. Mais um pouco de prática e será capaz de ler tudo. Camelin pareceu satisfeito. Com Jack transformado, saíram para praticar voo, atravessando o aro pela última vez. Depois do jantar, Jack e Camelin permaneceram de vigia na chaminé. Você está tranquilo quanto ao ritual amanhã à noite? Jack fez que sim com a cabeça. Apesar de um pouco nervoso e ansioso, também se sentia curioso e excitado. Tentava encontrar as palavras para explicar seus sentimentos, quando viram algo se mover através do vão, na cerca viva. São eles! Grasnou Camelin animado. Jack observou a procissão a caminho da casa. À frente, Muttley marchava orgulhoso, de cabeça erguida. O resto da guarda noturna cercava o buggy. Era parecido com Peabody, os mesmos olhos, perversos e apertados, só que esse buggy ainda tinha o nariz mais comprido, afilado e pontudo. Usava uma jaqueta verde e um chapéu vermelho, com uma linda pena branca enfiada na fita. As calças de cor marrom pareciam shorts, e as meias listradas de verde e vermelho batiam nos joelhos. Jack nunca vira pés tão grandes, maiores que os de Peabody. Os sapatos estreitos e achatados terminavam em pontas. Um furão castanho encerrava o cortejo, e um pequeno morcego com reflexo púrpura nas asas pairava acima da cabeça do buggy. Jack e Camelin desceram e sobrevoaram o grupo. Ao passarem pela abertura do túnel, Timmery se juntou a eles. Alto! Ordenou Muttley ao chegarem à porta do pátio. Nora saiu. O buggy, anunciou. Muttley e os guardas fizeram uma reverência. Acredito que tenha algo a me devolver, disse Nora em voz alta. O buggy demonstrava irritação. Os olhos eram frios, e Jack sentiu um arrepio na espinha quando Pycroft encarou Nora. Finalmente ele enfiou a mão no bolso do colete e tirou a noz de ouro. Entretanto, em vez de entregá-la, fechou a mão. Gostaria de saber o motivo de querer a noz. O buggy afastou as pernas numa postura desafiante. Não tenho tempo para isso, continuou Nora e rapidamente empurrou a varinha. Se não responder em 2 segundos, vou encolher seu nariz, até ele ficar igualzinho ao do seu irmão. Ao contrário de Peabody, ele não protestou, berrou ou saltitou. Em vez disso, continuou a enfrentar Nora com um olhar. Queria a noz para minha coleção. Você não tem o direito de possuir a minha noz de ouro. Por que não? Vi um desses pássaros atirá-la na cabeça de um garoto faz um tempo e imaginei que não tivesse dono. Camelin tossiu e pareceu embaraçado, quando Nora lançou-lhe um olhar atravessado, mas rapidamente ela se voltou para Pycroft, a fim de ouvir o resto da explicação. Bem que eu podia ter sido mais rápido daquela vez e apanhado a noz antes do garoto. Então, você pediu aos Spriggans para a roubarem, continuou Nora. A princípio, não. Segui o garoto e depois contei ao meu irmão, que o encurralou na floresta de Newton Gill. Mas o menino conseguiu escapar, então eu o mandei ao quarto dele. Mas Peabody não achou a noz e o seguiu até aqui. Eu fiquei de tocaia, espiando a casa lá do campanário da igreja, e percebi que poderia pegar a noz sem ser visto. Foi então que mandei meu irmão procurar os Spriggans.
Sabia que eles conseguiriam entrar e sair daqui sem problemas. Jack se deu conta de que a sensação de estar sendo espionado naquela manhã na Alameda não fora fruto de sua imaginação. Devia ter sido Pycroft atrás das árvores. Sentiu novamente um arrepio. Então você envolveu Pibori em sua tramóia. E daí? Respondeu irritado. Sou muito ocupado. Pibori se encarrega de algumas missões para mim. Sabia que o chefe Knuckle mandaria um bando de Spriggans aqui, quando visse a lanterna que eu ofereci em troca. Pibori ordenou que cavassem debaixo da sebe. Ficaram contentes com a tarefa e nos pouparam um bocado de esforço. Eles não se importam em cavar e não encontraram dificuldade em achar a nós. Os Spriggans podem farejar ouro sem problema. Nora cruzou os braços. Pycroft ainda parecia zangado e rebelde. E isso é tudo o que tem a dizer? Perguntou. E o que mais eu teria a dizer? Nada, respondeu Pycroft com grosseria. A noz é minha. Acho que não, afirmou Nora em tom sério. Não sei por quê. Achou, ganhou. Se a nós fosse importante ou tivesse um dono, então por que seria tirada na cabeça de alguém? Isso não é da sua conta. Além do mais, você não achou a nós. Mandou que a roubassem. Trate de devolvê-la agora mesmo. Em suspense, todos mantinham a respiração presa, observando Nora estender a mão. Ninguém o avisou de que minha noz é ouro dos druidas? Pycroft deu de ombros. Então devia ter sido mais cuidadosa com ela. Aquele pássaro não a quis. E o que um menino faria com ouro druida? Jack percebeu que Nora estava ficando com raiva. Ela ergueu a varinha, apontando-a para a mão de Pycroft. Os dedos dele se abriram. Ao tentar fechá-los novamente, a palma da mão começou a tremer. A noz de ouro rolou para o chão. Ele não conseguia se mover, por mais que tentasse se curvar e recuperar a noz. Muttley pegou-a com as patas, correu até os pés de Nora e a devolveu. Obrigada, disse gentilmente, voltando em seguida a atenção para Pycroft. Um pedido de desculpas não seria nada mal. Pycroft apertou os lábios e a olhou de cara feia. Nora abaixou a varinha e ele recuou um passo, mas não conseguiu enganá-la. Ela voltou a erguer a varinha e congelou-o no ato. Eu lhe dei uma chance, mas você escolheu ser grosseiro. Agora é a minha vez de escolher o que faço com você. O corpo inteiro de Pycroft estava congelado, o rosto retorcido, numa expressão insolente. Com um rápido toque da varinha, um feixe de luz explodiu diante do rosto de Pycroft. Ele ficou vesgo ao tentar enxergar o que acontecera. Nora substituíra seu comprido nariz afilado por um largo focinho de porco. Será permanente, a não ser que seja bem educado e mude o seu comportamento. Por toda boa ação, seu nariz começará a mudar de formato. Mas sempre que for mau ou grosseiro, encolherá de novo. Agora desapareça da minha frente e não volte a me incomodar. Pycroft gemeu. Tão logo Nora o libertou, sua mão foi examinar o novo nariz. Você vai me pagar caro por isso, gritou, correndo rumo ao buraco mais rápido que suas curtas perninhas permitiam. Jack acreditou ainda ouvir os resmungos de Pycroft, mas não por muito tempo. Todos vibraram no jardim quando Nora ergueu a noz de ouro. Finalmente a tinham recuperado. Capítulo 18. Rumo ao passado. Ao terem certeza de que Pycroft se fora, todos começaram a falar ao mesmo tempo e continuaram a conversar até Elan
sacudir o pelo castanho e retornar à sua forma original. Assim está melhor, disse esticando as pernas e os braços. Já é quase meia-noite. Vamos até o buraco esperar pelos Spriggans? Não foi necessário esperar. Tão logo o rodearam, a primeira cabeça emergiu do buraco, seguida de outra e de mais outra, até 12 Spriggans quase lotarem o quintal. O buggy devolveu seu pertence? Perguntou o chefe Knuckle numa reverência. Está comigo, confirmou Nora. Gostaria de encolher Grub? Os Spriggans correram até Grub, que dormia a sono solto, e formando um círculo ao redor, entrelaçaram as mãos. Uma vez as mãos unidas, uma série de pequenas explosões irrompeu de dentro do emaranhado de ervas. Grub soltou um grito ao acordar e tentou se libertar. Rapidamente começou a encolher. Whiff atirou a ponta da corda e ele a amarrou na cintura. Por favor, aceite meu sincero pedido de desculpas, disse o chefe, voltando a se curvar. Eu espero que isso encerre o assunto. Encerrará quando vocês deixarem meu jardim e taparem o buraco, respondeu Nora. Antes de a gente ir embora, por acaso não viram um dragonete? Um dos rapazes do meu bando perdeu um e achou que pudesse estar no seu jardim. Só temos corvos, morcegos e um ganso no momento. Espero que seu dragonete tenha voltado para casa. Faz ideia de onde? Pode ser? O chefe balançou a cabeça. Infelizmente não. Respondeu antes de gritar para 3 Spriggans parados perto do buraco. Turma da escavação, mãos à obra. Foi impressionante a rapidez com que desapareceram do buraco e com que a terra surgiu de dentro do túnel. Quando Elan colocou a relva de volta no lugar, era difícil definir onde a terra tinha sido mexida. Melhor irmos todos dormir agora, disse Nora. Vocês dois têm um voo importante amanhã. Onde está Peabody? Perguntou Elan, a caminho da cozinha. Aqui. Respondeu das sombras uma vozinha assustada. Apareça para que eu possa ver você, ordenou Nora. Peabody entrou na cozinha iluminada. Trazia um cachecol enrolado no rosto para esconder o vergonhoso nariz encolhido. As pernas tremiam tanto que chacoalhavam. Todos o fitaram. Ele não me ouviu, soluçou. Pycroft nunca me ouve. Sempre se considera o dono da verdade. Disse que ia guardar a nós para sempre e que ninguém nunca descobriria onde ia se esconder. Nem eu consegui achá-lo ou teria contado a vocês. Mas agora é tarde demais. Peabody começou a soluçar ainda mais alto, ao ver Nora levantar ligeiramente a varinha. Sinto muito. Não consegui encontrá-lo. Vim pelo túnel, mas agora que foi fechado, estou preso. Não posso sair do seu jardim. Nora levantou a varinha e a apontou para o nariz de Peabody, cujos dentes começaram a ranger e lágrimas molharam o cachecol. Não fique triste. Encontramos o seu irmão e recuperamos a noz de ouro. Acho que ambos fomos usados, disse educadamente. Você merece ter de volta o seu nariz. Uma luz verde brilhou da ponta da varinha. Um estalido e Peabody pulou animado quando o cachecol começou a esticar. Rapidamente se desfez dele. Meu nariz, meu maravilhoso e extraordinário nariz! Gritou saltitante. Muito obrigado, grande Sunshine, obrigado. Fico devendo esta. Se precisar de algum favor, é só me pedir. Acho que gostaria que deixasse o meu jardim, disse Nora, apontando a varinha para os pés de Peabody e levantando-o no ar.
Quando ele estava na altura de seu rosto, voltou a lhe agradecer. Ó grande Sunshine, ó poderosa Sunshine, obrigado, muito obrigado. A voz ainda ressoava à distância, apesar de Nora tê-lo transportado para o outro lado da sebe. O que acontecerá se Pycroft descobrir que Peabody recuperou seu antigo nariz? Indagou Jack. A não ser que Pycroft queira um focinho de porco pelo resto da vida, vai começar a tratar não só Peabody, mas todos com quem entrar em contato melhor, respondeu Nora. Um grunhido de porco. Todos se voltaram para o local de onde o barulho viera. Camelin! Repreendeu Nora, mas Jack percebeu que ela tentava controlar o riso. Jack voou com Camelin para o sótão e se transformou. Está preocupado com a tarefa de amanhã à noite? Voltou a perguntar Camelin antes de Jack deixar o sótão. Um pouco, mas estou bem melhor agora que Nora conseguiu recuperar a noz de ouro. Ainda vamos assistir àquele jogo de cricket que queria ver amanhã à tarde. Vai ter um monte de sanduíches. Vamos, mas sem roubar nada. Além do mais, já estão de sobreaviso e vão estar à sua espera. Jack ouviu Camelin resmungar baixinho ao sair do sótão. Quando finalmente foi para a cama, não conseguia dormir. No dia seguinte àquela hora, talvez ainda estivesse preso no passado, procurando as peças perdidas do caldeirão. Tinha que conseguir, mas e depois? Uma vez o caldeirão restaurado, Nora abriria o portal. Por acaso seria deixado sozinho novamente? Voltaria a ver seus amigos quando todos voltassem para Anum? Seria triste dizer adeus, pior ainda se fracassasse. Nunca antes assumira tamanha responsabilidade. Embora assustado, se esforçaria ao máximo para cumprir sua promessa. Jack acordou tarde na manhã seguinte. O sol já penetrava pelas cortinas. Apurou o ouvido, mas não ouviu nenhum ruído na casa. Encontrou todos, exceto Camelin, sentados no jardim. Quer tomar café? Ofereceu Nora. Não estou com muita fome. Vou esperar Camelin. Está tudo bem? Perguntou Elan. Jack assentiu, apesar de não se sentir muito bem. Trazia um nó no estômago. Eu e Camelin podemos voar até o clube de cricket hoje à tarde? Tem um jogo que eu adoraria ver, a não ser que precisem da gente. Acho que não falta mais nada, já está tudo pronto. Só nos resta esperar até o pôr do sol. Jack aguardou Camelin por um bom tempo. Quando o corvo finalmente apareceu, dava a impressão de também ter passado a noite em claro. À tardinha, Jack e Camelin voaram até o pavilhão. Encontraram um lugar seguro que lhes permitia uma visão completa do campo. Jack explicou o jogo, mas Camelin parecia distraído. Quer conversar antes de voltarmos ao passado? Perguntou Jack. Não estou ansioso para voltar à época em que tudo começou. Sabe, a pancada na minha cabeça. Acho que não vou conseguir assistir ao que os soldados fizeram comigo. Deixa que eu olho, disse Jack, demonstrando mais segurança do que na verdade sentia. Descobrimos o que aconteceu e rapidinho recuperamos as placas. Obrigado, respondeu Camelin. Sabe, a princípio achei que você não ia servir para nada, mas estou contente por ser o eleito. É que você parecia não se encaixar na profecia, mas agora aprendi que não é preciso ser grande e valentão para ser forte e corajoso. Jack sorriu. Não disse a Camelin como o achara grosseiro da primeira vez que se encontraram.
Sabe o que diz a profecia? Tentei perguntar ao livro de sombras, mas ele não me respondeu. Está inscrito na parte inferior do poço de Janet. Mas agora, de tão coberto de vegetação, duvido que alguém consiga ler. O que diz? Camilyn tossiu e sacudiu as penas. Encontrem um menino da família Brenin, nascido no dia da celebração de Samhain. O eleito que procuram é forte e corajoso. Não pode causar mal, o seu coração valioso. A noz de ouro ele verá, e o pedido da dríade ouvirá. Na colina de Glasruhen fará uma promessa que cumprirá. Quando tudo for igual, tudo combinado, o que foi perdido será encontrado. Sou eu? Espero que sim. Eu compreendo quase tudo. Mas o que significa o trecho que fala de tudo ser igual e combinado? Que agora que fizemos tudo como manda o figurino, a profecia anuncia que vamos encontrar as placas perdidas do caldeirão. Significa que tudo vai dar certo. Jack se deu conta de não ter sequer considerado o que aconteceria depois de terem encontrado as peças do caldeirão. Camilyn, agitado, começou a pular de um pé para o outro. Já podemos ir? Se eu não tenho permissão de comer um sanduíche, prefiro voltar e comer um lanchinho da minha cesta. Além disso, tenho uma surpresa para você no sótão. Jack também perdera o interesse no jogo. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Apostaram uma corrida até o sótão de Camilyn, onde Jack se transformou. Sentou no saco de dormir, depois de retirar o pacote vazio de rosquinhas e esperou ansioso. Venho treinando, grasnou Camilyn, remexendo numa pilha de porcarias. Pegou um folheto amassado e colocou-o no chão, bem no centro do sótão. Parecia estar sob holofotes quando a luz do sol que penetrava pela janela iluminou suas penas. Jack viu que era o cardápio do restaurante chinês. Camilyn pigarreou 2 vezes antes de começar. Não vou ler tudo, só os meus favoritos, explicou. Chop suey, especial. Omelete de cogumelos, almôndegas de porco agridoce, rolinho primavera e... Você está me deixando faminto, berrou Jack. Mas que tal a leitura? Sensacional, você tem o dom da leitura. Jack aplaudiu Camilyn e voltou a parabenizá-lo. Estou impressionado. Acha que Nora também vai ficar? Claro, mas é melhor encontrarmos outra coisa para você ler. Pode ser meio difícil explicar como você passou a gostar de comida chinesa. Eu também fiquei com fome. Que novidade! Tudo deixa você faminto. Jack riu. Ouviram o chamado de Nora. Camilyn já estava encarapitado nas costas da cadeira, de olhos arregalados, no momento em que Jack entrou na cozinha. Na mesa todas as comidas favoritas de Camilyn, pelo menos aquelas que Nora conhecia. Era uma refeição muito especial. Todos tinham sido convidados. Muttley e Orin sentavam-se no fim da mesa, nas canecas emborcadas, cercados pelos membros da guarda noturna. Timmery estava no ombro de Nora e Charcoal no de Elan. Até Gerda entrou caminhando com aquele gingado de ganso e se instalou para vê-los comer. Apenas hoje, disse Nora a Jack e a Camilyn, vocês podem comer tudo o que quiserem.
Vocês dois têm uma jornada e tanto pela frente. Quando todos tinham comido, Elan saiu para o pátio. A luz está esmorecendo, hora de partir. Pegando a noz de ouro entre o indicador e o polegar, Nora levantou-a bem alto para que todos pudessem vê-la. Graças a Jack é chegado o momento pelo qual tanto esperamos. Todos festejaram e lhes desejaram boa noite. Jack acariciou Orin e prometeu não demorar. Isto é, se dependesse dele. A caminho do sótão pegou a varinha e aguardou no livro de sombras. Suspirou. Estava bastante nervoso. Precisava ter êxito. Era a sua única chance. Pronto? Perguntou Camelin quando ele chegou ao sótão. Pronto, respondeu. Realizado o ritual de transformação, foram até o topo da colina de Glasruhen, onde aguardariam a chegada de Nora e de Elan. Quero que me prometam que, caso se encontrem em perigo, atravessarão a janela do tempo, alertou Nora ao se reunirem no cume. Vamos evitar confusão, respondeu Jack. Tomem cuidado, acrescentou Elan. Pode deixar, disseram Jack e Camelin em uníssono. Nora acariciou as cabeças deles e Elan, as penas pretas e lustrosas. Todos observaram Nora colocar a noz de ouro com extremo cuidado numa rocha no centro do forte da colina, antes de acenar e respirar fundo. Cada um assumiu sua posição, de frente um para o outro, no meio de cada um dos portões. Nora e Camelin numa extremidade, Elan e Jack na outra. Observaram o sol começar a baixar devagarzinho no horizonte. Quando o sol tinha quase desaparecido, Nora e Elan deram início ao ritual. Recitaram palavras incompreensíveis para Jack. Palavras que ansiavam por dizer havia muito tempo. Palavras que pareciam instruir Jack e Camelin sobre o exato momento do tempo. Jack prestava atenção em Elan, embora ouvisse a voz de Nora à distância. Ambas começaram baixinho, quase sussurrando, mas aumentaram pouco a pouco o tom de voz, à medida que o sol caía. A noz de ouro começou a brilhar com mais fulgor. Quando o sol sumiu, raios dourados de luz subiram do chão, espalhando-se. Jack viu uma chaminé no céu, quando a luz da noz iluminou o fino véu da janela. Hora de voar. Jack e Camelin decolaram como haviam praticado inúmeras vezes. Ganharam velocidade e subiram até finalmente se encontrarem a igual distância do chão, bem acima do centro. Jack sentiu o ar zunindo em sua cabeça ao girar o corpo. Voaram um na direção do outro a grande velocidade. 1 milésimo de segundo antes de se cruzarem, fecharam as asas, colando-as ao corpo. Jack sentiu o calor emanando da luz dourada da noz. Ouviu a voz de Nora. Tomem cuidado, voltem sãos e salvos. Então tudo escureceu. Um estrondo se fez ouvir.
Jack encontrou dificuldade em reduzir a velocidade. De tão absorto em se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, nem pensara no que aconteceria uma vez cruzada a janela do tempo. Finalmente diminuiu o ritmo e se voltou, retornando até o centro da colina de Glashuren, baixando de altura, enquanto procurava por Camellin no céu. Sabia que tinha conseguido, pois não avistava Nora nem Elan, e o topo de Glashuren não estava mais deserto. Ao longe, vislumbrava fogueiras acesas. O cheiro de madeira vinha de várias construções, espalhadas em torno do pico. Em vez do usual ar fresco estimulante, que tanto apreciava sempre que subia ao topo da colina, um desagradável odor de curral pesava na atmosfera. O cheiro corrosivo de queimada lembrou-o da noite de Bonfire, só que na época errada do ano. Viu uma árvore adequada para pousar e arremeteu. Uma vez instalado num galho, contemplou a paisagem. Casas redondas de várias alturas e tamanhos encontravam-se espalhadas no topo da colina. Lá embaixo, na altura do pé da colina, havia outras casas, exceto as áreas cobertas por densa floresta, conforme a luz da lua lhe permitia vislumbrar. O espaço era bem similar ao que haviam deixado pouco antes. Obviamente, os habitantes eram agricultores. Cercas e campos cercavam cada construção. Está tudo bem? Inquiriu Camellin, pousando perto de Jack. Acho que sim, respondeu ele hesitante, adaptando-se aos diferentes sons, cheiros e visões. Deu tudo certo? Atravessamos no tempo certo? Sim. Não vê as chamas à distância? É um dos bosques sagrados queimados pelos romanos? Camellin respirou fundo. Havia tristeza em sua voz quando começou a contar tudo de que se lembrava do incêndio. Apenas um dos vários bosques incendiados. Eu peguei a segunda placa do caldeirão, naquele bosque que você vê queimando à distância. Então, voltei para o bosque sagrado, onde Gwillan esperava, bem ali. Camellin apontou uma densa área de floresta verde, onde no futuro ficaria a casa de Jack. Todos estes carvalhos vão desaparecer amanhã à noite, suspirou. Quando o soldado romano me atacou e me deu como morto, eles também queimaram o bosque de Gwillan. Nora me resgatou das chamas. As árvores ficaram traumatizadas com o fogo. Nora nada podia fazer para salvá-las. O povo não tentou impedir os romanos de matarem Gwillan? Mais tarde descobri que Gwillan decidira permanecer na gruta e enfrentar os romanos sozinho, para não colocar ninguém da cidade em perigo. A notícia de que os romanos estavam apenas atrás dos druidas se alastrou. Eles não destruíram nenhuma granja. Gwillan se recusou a se esconder. Nem todos os celtas gostavam de lutar, e a tribo Cornove, aqui estabelecida, era pacífica, formada basicamente por agricultores e artesãos. Os romanos os deixaram em paz, desde que não causassem confusão e pagassem as taxas. O forte, a pouca distância daqui, em Viroconium, recebia grande parte dos suprimentos dos agricultores desta área. Era raro Camellin fornecer tanta informação. Jack queria aproveitar ao máximo sua fase extrovertida. Você nasceu na tribo Cornove? Não. Meu povo chegou aqui bem antes dos celtas. O povo original desta área era alto e de cabelos escuros como Nora.
Bem antes de os primeiros invasores chegarem, a colina de Glashuren era um local de adoração. Só bem depois foi transformada em forte. Todos os povos se reuniam aqui em noites especiais para celebrações como casamentos e designação de acólitos, mas isso foi há muito tempo. Eu fui com Guilan assistir a algumas festividades. Voltaremos a assisti-las quando retornarmos a Anum. Tínhamos sorte. Naquela época, os Kornovis se interessavam pela terra, não incomodavam nosso povo e deixavam os druidas continuarem a cuidar das fontes e das grutas sagradas. Tinham consciência do manancial de conhecimento que os druidas possuíam e aceitavam sua posição de líderes religiosos. Os dois povos praticamente se tornaram um só, e os romanos chamavam todos desta área de celtas. Camellin se interrompeu, mas o ar triste não o abandonou. Se eu tivesse sido mais rápido e voltado ao bosque antes de os romanos chegarem lá, Guilan teria sido salvo. Nora poderia ter refeito o caldeirão, aberto o portal, e poderíamos todos ter ido para Anum até os problemas terminarem. O que fazemos agora? Precisamos estar no limite do bosque, onde fui atacada a primeira luz do sol. Então, poderemos ver o que aconteceu. Com sorte, passaremos pela janela do tempo na hora do café da manhã. Jack ficou feliz por terem comido tanto. Não pensar em comida até ouvir o comentário de Camellin. Não importava o que Nora pudesse dizer, mas ser corvo realmente despertava uma fome danada. Desde a primeira vez que fora transformado, mostrava-se sempre disposto a comer o que quer que aparecesse, além das refeições normais. Por falar em comida, continuou Camellin, como se tivesse lido os pensamentos de Jack, eu bem que podia comer alguma coisinha enquanto esperamos. Onde vamos conseguir comida a esta hora da manhã? Não deve ter serviço de entregas por aqui. Deve ter comida perto da entrada do santuário. O povo cuidava dos druidas e seus seguidores traziam comida. Por não terem permissão de entrar, deixavam a comida na entrada. Tudo o que encontrarmos foi deixado para Guilan e para mim. Então, não estaremos roubando, apenas recuperando o que me pertence antes que queime. Os celtas eram muito supersticiosos, sabe? Na verdade, a maioria dos romanos também. Voaram na direção do bosque e, como Camellin previra, ali, numa baixa plataforma de pedra, entre dois grandes carvalhos, encontraram uma pilha de comida. Não é tão excitante quanto comida para a viagem, mas pelo menos é comestível. Provavelmente é bem mais saudável, disse Jack, observando as diversas frutas, as nozes e o pão integral. Por falar nisso, acrescentou Camellin, os soldados romanos também viviam famintos. Eles comiam tudo o que lhes caía nas mãos, e os corvos faziam parte do cardápio. Eles comiam corvos? Engasgou-se Jack. Claro, nada pessoal. Comiam corvos, gralhas, pavões, gansos e cisnes também. Qualquer coisa que pegassem. Precisamos nos manter bem escondidos e fora do alcance das flechas. A princípio, quando comecei a voar nesta área, eu costumava passar por maus bocados. Jack e Camellin comeram até se saciarem. Encontraram uma árvore perto de onde Camellin achava ter sido atacado
e se instalaram para esperar pelo alvorecer. Enquanto repousava, Jack se deu conta de que Nora tinha razão. Voltar ao passado podia ser perigoso. A última coisa que desejava era acabar tostado por romanos famintos. Nota da tradutora. Noite de Bonfire. No dia 5 de novembro, no Reino Unido, celebra-se a noite com fogos de artifícios, fogueira e queima do boneco simbolizando Guy Fawkes, católico que se insurgiu contra a realeza protestante. É uma comemoração ambígua. Uns celebram a execução do traidor, outros a sua coragem de enfrentar o poderio monárquico.